Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o turismo, a retomada e a recuperação do turismo no pós-pandemia. Quem vai conversar com a gente é o ministro Carlos Brito, ministro do Turismo, e também o prefeito Juscelino Roque, que vai bater um papo com a gente, recepcionando o ministro aqui no nosso estúdio, ele que está numa chamada virtual. Lembrando que estamos transmitindo também esse programa para a Rádio 98 FM. Ministro, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo aqui, mesmo que de forma virtual, ao programa Painel Livre. Boa noite. Boa noite, Marconi Viana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 98 FM e também todos que estão nos assistindo na TV Vale Diamantina. É um prazer estar junto com todos vocês aqui para que a gente possa levar informações cada vez mais para todos os ouvintes, todos os cidadãos brasileiros em relação ao governo federal, ao nosso turismo que está no caminho certo. Que ótimo. Prefeito, prazer. Muito obrigado por vir ajudar a recepcionar o ministro aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Para mim, eu estou em casa, né? Estou em casa e o ministro também pode se sentir em casa, porque nós temos maior carinho, ministro. Carlos Brito e sua equipe, deixando aqui o agradecimento ao senhor, à sua equipe, ao Matheus, todos aí, pelo calor humano como recebe Diamantina em Brasília. Deixando registrado também que Diamantina é uma cidade turística e pela experiência nossa, nós podemos falar assim, que o turismo é essa grande ferramenta civilizadora, é uma ferramenta que traz alegria, que traz desenvolvimento e que também não deixa de ser uma terapia para um mundo tão agitado como a gente vive. Bom, deixa eu conversar com o ministro aqui, falar desse pós-pandemia, né? Eu acho que o turismo foi um dos setores que mais sofreu, ou dos que mais sofreram aí com as medidas econômicas adotadas para a Covid-19. Mas também foi um que mostrou maior reação. Qual é a política pública do Ministério do Turismo para essa retomada, ministro, do turismo no Brasil? Primeiramente, Marconi, quero também aqui cumprimentar o nosso amigo prefeito de Diamantina, o Juscelino Roque. Ele sabe a atenção que o governo federal, o Ministério do Turismo e os demais ministérios que trabalham de forma integrada, que esse é o segredo do nosso sucesso agora no pós-pandemia, é o trabalho que guiado pelo nosso líder, o nosso líder que determinou que o trabalho tem que ser em conjunto, e trabalho esse que foi realizado durante todo o período da pandemia. A prova é o resultado que nós estamos tendo agora, nesse momento de recuperação, onde vivemos já a retomada do nosso setor, a retomada do nosso país. Nós estamos vendo a economia como está reagindo a cada dia. Enquanto o mundo todo fala em inflação, o Brasil fala em deflação. E falando também do nosso Ministério do Turismo aqui, o Ministério do Turismo, junto com o governo federal, durante toda a pandemia, ele não parou. O Ministério do Turismo, foram entregues mais de 2.900 obras de infraestruturas turísticas, obras essas que somam aproximadamente 2 bilhões de reais de investimentos no nosso setor, e com isso nós estamos tendo o resultado agora no pós-pandemia, na retomada do turismo, retomada essa que já existe, né? Isso, então estamos colhendo os frutos de todo o trabalho que foram realizados pelo governo federal durante o momento que mais precisou. Ministro, falando desses 2 bilhões, né, vamos falar aqui sobre Diamantina. Diamantina recebeu alguma coisa desse dinheiro? Sobrou alguma coisa para a gente? A Diamantina, o Brasil todo, ele foi atendido. Precisamos também registrar que durante todo o período da pandemia, todos os municípios do nosso país foram atendidos pelo governo federal, independente da sua bandeira partidária. Era o momento em que mais precisavam. Diamantina, que teve projetos também através do IFAM, junto com o Ministério do Turismo, que foram um investimento de mais de 11 milhões de reais. Temos também 2 obras de infraestrutura turísticas em Diamantina, que são as 2 obras aqui do M2 Diamantina, que é a construção do Parque Urbano Municipal e também a implantação e reforma de sinalização turística. O Parque Urbano Municipal ele já tem 57% da sua obra já em andamento.
e a sinalização turística, que agora, após o período de defeso, irá dar início também. Ou seja, de uma forma ou de outra, o governo federal ele sempre está presente, porque Diamantina também está sendo atendido pelo governo federal através do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil que também chegam às famílias mais necessitadas, as famílias que mais precisam nesse momento. E quando a gente compara o prefeito e também o Marconi, quando a gente compara também o Auxílio Brasil com o plano do governo anterior, nós podemos identificar que realmente ajuda o município no momento que mais precisa. Temos números agora do mês de outubro, onde foram injetados na economia de Diamantina aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais através do Auxílio Brasil. Enquanto no plano do governo anterior chegava aproximadamente 330 mil reais. Ou seja, no mês de outubro agora, esse mês que nós estamos agora, foram injetados na economia de Diamantina, através do Auxílio Brasil, 3 milhões e 200 mil reais aproximadamente, atendendo mais de 5 mil famílias, com valor de no mínimo 600 reais. E que é importante também a gente registrar, prefeito e Marconi Viana, que este valor de 600 reais é um valor que é no mínimo 600 reais e que também não vai acabar. E isso é muito importante para a economia do município, isso é muito importante para o nosso país que teve no último mês de outubro agora, mais de 12 bilhões de reais injetados na economia através do Auxílio Brasil, ou seja, atendendo mais de 20 milhões de famílias. Então, são essas ações que o governo federal estão sendo realizadas que fazem com que a nossa economia ela mostre realmente que estamos no caminho certo. E quando a gente fala do turismo, Marco Viana e Juscelino Roque, prefeito, amigo, o que a gente fala é o seguinte: nós estamos no caminho certo. Nós tivemos agora a divulgação do nosso faturamento do primeiro semestre no setor do turismo. Foi um faturamento de 94 bilhões de reais. O que isso significa? Significa um crescimento de 33% comparado ao mesmo período de 2021. É importante, seu ministro, colocar também que nós temos investimentos aqui em parceria com o IPHAN. Deixar um abraço aqui para a Larissa, presidente do IPHAN, e a Débora, superintendente de Minas Gerais do IPHAN, e o Juno, também daqui de Diamantina, que tem um diretório, tem uma diretoria do IPHAN aqui dentro de Diamantina, uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal de Diamantina. Deixando registrado que nós temos aqui a Casa de Música, de Arte e Música, que foi investido quase 6 milhões de reais, foi recurso do IPHAN, do Ministério do Turismo, e já está inaugurada. Também tem a Praça do Lago Dom João, que são 45.500 metros, talvez a praça, eu vou indicar aqui, a praça maior hoje em construção no estado de Minas Gerais, com patrocínio do governo federal, do IPHAN, do Ministério do Turismo, tá certo? Com a ajuda da Embratur, nós temos uma parceria muito forte. Essa praça está por terminar, não é? E o senhor com certeza vai vir aqui para a gente inaugurar essa praça e vai ter o prazer de ver uma praça nova, com uma arquitetura nova, numa cidade histórica que também tem que preservar o antigo, né? Mas também evoluir para o novo, com acessibilidade, mobilidade urbana e tudo. Então, todos esses projetos são projetos aprovados pelo IPHAN, pelo Ministério do Turismo, não é? Juntamente com os órgãos federais, para que Diamantina seja cada dia mais uma cidade que cultive o seu passado, mas que também viva o seu presente e que seja uma cidade boa para se viver, uma cidade universitária, que hoje nós temos mais de 11 mil alunos, uma cidade turística que tem 2 patrimônios mundiais, 2 títulos de patrimônio mundiais, é a única cidade no Brasil, e que, voltando a falar, seu ministro, nós não paramos com a pandemia também, e pelo contrário, nós nos promovemos com a pandemia no sentido de cuidar da parte da saúde, mas também da saúde do turista, como? Fazendo planejamento para a volta, que graças a Deus hoje Diamantina tem um número muito bom de turistas que vêm assistir os nossos casos sociais, que vêm assistir também a nossa vesperata, o nosso momento de música, de cultura, de arte, que tanto Minas Gerais precisa preservar e vem preservando. Nós temos uma parceria também muito grande com o governo do estado de Minas Gerais, esse governo que tem austeridade, mas também que tem a alegria de viver e de trazer também renda para o estado inteiro, de uma forma
profissional. Então, eu tenho que deixar aqui um agradecimento ao senhor, a todo o governo, pela grande parceria que tem com a Diamantina e que a gente vem cultivando isso muito forte e que o fruto está aí, a nossa economia cada dia mais crescendo. Ministro, aproveitando a fala do prefeito, tinha uma visita sua agendada para a Diamantina nessa quarta-feira. O que aconteceu e o que o senhor iria fazer aqui em Diamantina? Hoje tínhamos uma visita em Diamantina, junto com o prefeito, tínhamos uma programação já, mas infelizmente por conta da falta de última hora não conseguimos ser atendido pelo avião da FAB aqui, devido à grande demanda aqui de vários ministérios, né, isso? No momento agora, que é um momento em que os aviões estavam ocupados, não conseguimos também organizar para que pudéssemos chegar por avião de carreira, entendeu? Não íamos conseguir chegar a tempo. Então, em conversa de toda a nossa equipe, junto com o prefeito, preferimos adiar, porque correríamos o risco de chegar hoje no final do dia e não daria tempo de a gente cumprir a nossa agenda. E nossa visita, justamente, a gente faz questão de passar o dia no município para que a gente possa ter essa interação com todo o trade turístico, com a população do município, para que a gente vá de forma presencial às rádios, às televisões, e que a gente possa passar a informação do que está acontecendo. Então, de fato, estava marcado, estava na minha agenda, já tinha sido publicado, inclusive, que eu estaria hoje em Diamantina, mas eu quero deixar claro aqui com vocês que isso não foi por conta nem do prefeito, nem por conta de desistência minha. Infelizmente, foi por questão de logística que não conseguimos, de última hora, conseguir fazer com que chegássemos a tempo aí, através de voo de carreira. Mas o prefeito sabe a nossa disponibilidade, a disponibilidade de todo o governo federal para sempre estar junto com o município de Diamantina, com o estado de Minas Gerais, que eu já estive várias vezes agora na gestão como ministro, também já estive em tratativas quando estava como presidente da Embratur, e votarei em breve para a gente dar continuidade ao nosso trabalho de forma presencial. Porque é o seguinte, o nosso governo, ele trabalha diretamente ligado aos municípios e aos estados. Não existe nenhuma barreira entre os municípios e os estados com o governo federal. Pelo contrário, o ministro ele vai até o município. Ele vai lá, ele junto ao prefeito, junto ao secretário de turismo, falando pelo Ministério do Turismo, nós sentamos e identificamos qual a potencialidade de cada município e trabalhamos com objetividade para dar celeridade e otimizar cada vez mais o uso dos recursos públicos para que a gente tenha resultado o mais rápido possível. Muito bem. Ministro, eu vou pedir para que o senhor fique com a gente mais um bloco aqui. A gente está terminando esse primeiro bloco, que a gente tem mais alguns assuntos para poder tratar. Eu quero fazer um pequeno intervalo. A gente volta em instantes.